O Gladys esteve aqui, falando que amava a esposa dele, muito linda, eu cheguei a chorar, né? O pastor Dinel chega aqui e fala que ama a sua esposa, e nós homens ficamos na responsabilidade de dizer que amamos a nossa esposa. Eu amo você, minha filha. Nós estamos há 36 anos juntos, 32 anos de casado, e Deus me deu realmente um presente de Deus, e eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Minha filha, fique em pé, por favor, aí. E receba esse aplauso aí. Deus é bom, muito bom. Pastor, eu confesso que fiquei chorando desde o início, desde a Jamile falando ali. E eu acho que se eu chamasse o pastor agora para dar a bênção e que a gente fosse embora, já estava de bom grado. Eu me senti agora como no jogo de futebol, eu sentado no banco, e o time está ganhando de 4-0, e o treinador chega, faltando assim 2 minutos, fala: agora é você, vai lá. O jogo já está ganho, já. Então eu creio que se a gente fosse embora agora, a gente já estaria. E Deus falou muito conosco. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Leandro e da Dani. Eu estava lembrando esses dias, quando eu cheguei aqui em 2009, no chamado missionário. E em 2010 eu conheci o pastor e um dia eu estava na casa dele. Ele não lembra, mas a reunião era ali na Marina. Reuni alguns homens ali, e era uma benção. Eu estava só aqui, por enquanto, que minha esposa não estava aqui. E um dia ele falou, Deus usou muito ele. Eu lembro, me emociono, porque eu chorei muito naquele dia, na sala dele. E a palavra era o seguinte: por que você ainda está quieto? Por que você não começou a obra ainda? E ali me tocou muito, porque eu vim para cá não chamado de um clube, para trabalhar como treinador. Primeiramente eu vim para expressar o amor de Cristo e ser usado nesse lugar. Em 2010, ali nós começamos a reunião lá na minha casa, ali perto do aeroporto, onde nós temos até hoje, ali na casa do Ângelo, ministrado ali pelo Wellerson, pelo Robinho, e todos estão convidados, quem quiser ir lá, todas as quartas ou quinta-feira, estão todos lá. E foi muita bênção, eu agradeço a Deus pela vida do pastor e da Dani, que tem sido muito usada, e a gente vê a igreja linda hoje, né? Que bênção. Uma salva de palmas para o pastor. A palavra de Deus diz que a gente tem que dar honra a quem merece honra, né? E realmente eles são muito usados por Deus, são muito humildes e amorosos, e tem sido muito usado na nossa vida, na nossa família, amém? É uma alegria muito grande estar aqui, é uma responsabilidade também muito grande, né? Eu ainda estou digerindo a mensagem da semana passada do pastor, onde realmente impactou a vida de muitos. Quem estava aqui a semana passada? E na semana passada, não sei se... Não. Na semana passada, foram lidos muitos textos da Bíblia aqui, e um desses é um dos mais conhecidos, né? E a igreja, ela tem um papel como de um atalaia. Para quem não sabe o que é atalaia, quando a gente passa em frente a um exército, a gente vê algumas guaritas com os guardas armados ali. Antigamente existiam os atalaias, que eles ficavam numa posição estratégica, com a trombeta na mão, e quando viesse o inimigo, ele tem que tocar aquela trombeta para o povo se armar, para o povo ficar vigilante e guerrear. Se caso viesse o inimigo e ele pegasse ele dormindo e não falasse nada, não tocasse a trombeta, quem morresse daquela cidade, o sangue vinha sobre a cabeça dele. E a igreja hoje, aqui em Dubai, ela está como atalaia. E esse versículo é muito sério. Se a gente começar a olhar, é muito sério. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E a igreja aqui, ela tem
tido um papel fundamental aqui, porque ela tem falado do amor de Deus, da salvação. E o pastor falou a semana passada aqui que muita gente não vai para a eternidade. É muito sério isso. E a gente tem uma obrigação de falar e tocar a trombeta, e falar de manhã, de tarde, de noite, onde a gente estiver. Uma irmã, a semana passada, é professora aqui nos Emirados. Ela disse que chegou de manhã, 6h30 da manhã, na escola para dar aula. E ela estava com uma amiga dela, só as duas que tinham chegado primeiro, não sei de qual país. E ela disse que foi tocada pelo Espírito Santo para perguntar para aquela irmã: se você morreu hoje, você vai para onde? Que estranho, né? Você imagina a mulher meio com sono, a mulher tomou um susto, já acordou, como é que é? Se você morreu hoje, você vai para onde? E a mulher: por que você está perguntando isso? E você vai para onde? Você sabe? Ela disse: eu sei. Eu vou para o céu. E a mulher ficou apavorada. E o dia todo perguntando por quê, e queria saber. E ontem, conversando com os amigos muito queridos que foram me visitar lá em casa, eles falaram a mesma coisa. Eles falaram que o filho dele tem um amiguinho aqui de outro país, que conhece desde pequenininho, e falou para o amigo dele: olha, eu estou um pouco triste. Por que você está triste? Porque eu conheço você há tanto tempo, eu te amo, a gente tem um relacionamento tão bom, o menino vai casar agora, esse outro. Mas eu estou triste porque quando eu morrer, eu não vou encontrar você no céu. Porque ele não crê em Jesus. Muito forte isso. E o menino ficou tão tocado que agora ele quer estudar a Bíblia com ele. Fico com medo. Então é papel nosso de a gente tocar a trombeta para os nossos familiares, para onde a gente for, onde a gente trabalha. É como o navio do Logos Hope, que eu também tive o privilégio de visitar. Que bênção isso aí. E ele expressa o amor de Deus, cumprindo aquele ídolo de Jesus Cristo lá atrás. Amém? Glória a Deus. Antes de orar, eu quero só mostrar isso. Isso é o lema. Só existe o meio. Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com fé, a minha e a sua. Isso aqui é tudo. Só existe um meio de chegar até Deus. Talvez a gente tenha aprendido outras coisas, que existem vários caminhos de chegar até Deus, mas não tem. É somente através daquele que deu a vida na cruz por nós. Amém? Queria orar agora. Senhor Deus, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por cada vida aqui, Senhor, que veio nesta manhã, Pai. Tinha tantos lugares para eles estarem hoje, ó Deus, mas o Senhor os convenceu de vir aqui, Pai. Então o Senhor tem algo especial, que o Senhor esteja usando a minha vida, Pai. Não importa que eu diminua, mas que o Senhor cresça, que nossas mentes, nosso coração, que nossos ouvidos estejam cativos ao Senhor, Pai. Que toda obra do inimigo caia por terra agora, e que o Senhor venha falar conosco de uma maneira poderosa, e que a gente saia de uma maneira diferente aqui. Em nome de Jesus, amém. Eu tive alguns anos em Jerusalém, em Israel, com minha esposa. E esse foi um lugar que me marcou muito. O Mar da Galileia. Chamado Mar de Tiberíades, tem outros nomes. Que na realidade não é o maior lago, é um dos maiores lagos, talvez o maior do mundo árabe. Ele é mais ou menos 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, e é muito especial porque foi onde nosso Jesus, ele fez vários milagres aí teve o milagre da multiplicação dos peixes, teve o milagre daquele dia que ele mandou o Pedro pescar um peixe, e falou: olha, quando você pescar o peixe, vai estar uma moeda na boca do peixe. Que coisa linda, hein? Já pensou, você vai pescar um peixe, porque ele tinha que pagar imposto, ele não estava com dinheiro, e falou: vai lá, Pedro, pesca o primeiro peixe, vai estar a moeda lá na boca do peixe. Foi nesse mar aqui, e eu tive o privilégio e alegria de ir lá. Ela é perto de Nazaré, porque essa cidade, essa foto está aí com Nazaré, que é onde Jesus morou com Maria, José e seus irmãos. E foi um lugar que me impactou. E eu queria rapidamente reviver um dia
de Jesus nesse lugar. E eu queria que todos estivessem abrindo a Bíblia em Marcos. Capítulo 4, versículo 35. Esse lago, esse mar, ele é 200 metros abaixo do nível do mar. E interessante que ele é alimentado pelo Monte Hermon, que de longe você vê uma geleira lá em cima, e o degelo ele alimenta esse mar juntamente com o Rio Jordão, e é uma coisa lindíssima, né? A gente pode chamar que não é mar da Galileia, é mar abençoado, porque foi muita bênção que aconteceu nesse lugar. E essa passagem, ela me marca muito, é muito especial, né? Onde eu vou estar lendo aqui, onde fala assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus disse, né? Como está em vermelho, é Jesus falando, né? Tem algumas Bíblias que ela já, quando tem as letras em vermelho, né? Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também eles outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. É como no Nordeste, o cara chega assim e fala: Ô menino, fica quieto aí. Jesus, ele tem poder sobre as tempestades, sobre tudo. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé. Por que ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que coisa linda. Até o vento lhe obedece. E algumas lições a gente pode tirar daqui, a gente vê que é cercado de perguntas. Primeiro ele pergunta, eles chegaram meio mal criados: você importa que a gente vai morrer? Os discípulos falaram. E Jesus fala: por que são tão tímidos? E outra pergunta: mas quem é esse? Talvez você pergunte: quem é esse? Quem é Jesus para você? Muitas vezes a gente sabe quem é Jesus de longe, mas muitas vezes a gente não sabe quem é Jesus de perto. Muitas vezes. Não é o fato de eu estar na igreja, de eu ter nascido na igreja, de eu ter vivido. E muitas vezes a gente não conhece, a gente não sabe quem é este. O discípulo estava com ele há bastante dias. E foi nesse lugar, foi no mar da Galileia, que Jesus chamou Pedro, seu irmão, Simão, seu irmão. Foi ali que foi os discípulos, para chegar: vem, vamos ser pescadores de homens. Foi lá. Estava muito tempo com Jesus Cristo, algum tempo com Jesus Cristo, mas perguntou: quem é esse? E essa pergunta talvez nós façamos hoje. 4 lições que eu quero tirar rapidinho aqui desse texto. E antes eu queria só passar um vídeo rapidinho para a gente ser transportado para essa cena, para esse dia de Jesus Cristo, que começou de manhã, ele pregando, de manhã, e já era tarde quando ele fala, que ele falou: vamos passar para o outro lado. O outro lado era 21 quilômetros. Era 21 quilômetros, não era dali, na marina ali, não, 20 quilômetros. E não ia no navio Hope não, hein? Ele ia no barquinho mais ou menos assim, ó. Depois eu vou mostrar o barquinho que ele ia. Vamos ver o vídeo.
Amém. Esse era o barquinho. Esse era o barquinho. Mais ou menos parecido, porque depois eles encontraram um barco da época de Jesus, em 1986, que mais ou menos, e é como eu te falo, Jesus não estava num rope, ele estava num barquinho. Olha só. E o que mais me impressiona nisso tudo, fico emocionado, no meio da tempestade, diz que Jesus pegou um travesseiro e foi dormir. Estava dormindo, gente. É brincadeira, né? Eu tenho que parar um ano. Foi logo que eu tinha recém-convertido, em 1997. E tive que parar com um ano. Ia ser muito difícil para a minha carreira, porque atleta profissional ele ganha. Na época eu ia acabar meu contrato. E eu estava na mesa de cirurgia. Quando o médico abriu meu tornozelo e falou, você não tem mais nada. Eu fui curado na mesa de cirurgia. Ele fechou, depois de 5 dias eu estava totalmente curado. Eu não conseguia nem andar direito. Eu não conseguia chutar mais a bola. Todo mundo viu meu sofrimento. Ali foi um impacto muito grande na vida daquele clube, Joinville. E foi a partir dali que eu e mais alguns atletas, depois convertidos desse clube, a gente construiu a igreja que está lá até hoje, uma igreja de mais ou menos 500 membros, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E uma das lesões mais temidas para os atletas, principalmente de futebol, se chama ligamento cruzado anterior. É uma lesão muito séria no joelho, onde nesse tempo todo, eu agora com mais de 20 anos, trabalhando em comissão técnica, eu já orei, não foi uma, nem duas, nem três, foi muitas vezes com atletas que são lesionados. Eles ficam muito, aqui tem alguns atletas aqui, que eu estou vendo aqui, eles ficam muito tristes, porque eles perdem quase 8 meses de carreira. O tratamento é longo, é muito ruim. A cirurgia talvez não seja tão complicada em 1 hora de cirurgia, mas o ligamento cruzado anterior, ele que sustenta o joelho. É um tendão que sustenta a dor do joelho e que dá equilíbrio, o joelho fica meio bambo, então o atleta não tem como jogar, ele é obrigado a fazer essa cirurgia. E eu sempre chegava naqueles atletas, botava a mão, eu orava a Deus, ele te poupou de algo pior, e falava. E chegava no outro, daqui a pouco um rompia. Só o ano passado foram os 4 que romperam aqui nos Emirados. Todo ano tem 2, 3, 4 nos clubes, porque é uma lesão que é do nada você rompe esses negócios. E as tempestades, ela não tem como prever. Ao mês passado, eu estava num treino lá no clube onde eu trabalho. E uma bola que veio assim, eu estava só brincando com os meninos, meu joelho torceu e uma coisa estranha aconteceu no meu joelho. Eu fui no médico no outro dia, fez a ressonância e quando ele me chamou, senta aí, o seu ligamento cruzado está totalmente rompido. Rompido o ligamento cruzado. Rapaz, aquilo ali foi uma coisa assim que, na hora eu, que isso? Nunca imaginei que ia passar por isso. E glória a Deus, na mesma hora, Deus consolando meu coração. Olha, glória a Deus por isso. Foi, Senhor, muito obrigado. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 1:4, que com as mesmas consolações que nós somos consolados, Ele vai nos usar para consolar outros. E eu falei, Senhor, que benção. Porque eu, quando for orar e vou falar com aquelas palavras para aqueles meus futuros atletas, eu vou dizer, eu passei por isso. E Deus, às vezes, no momento de dificuldade, de tempestade, Ele quer usar essa nossa experiência, essa nossa tribulação, para que, com as mesmas consolações que a gente recebe, a gente consolar os outros. E eu estou numa alegria tão grande, irmãos. Que bênção. Olha, eu não vejo a hora de operar. Vai ser agora em maio, mas eu falei, doutor, antecipa, eu quero logo. Porque é o seguinte, eu sei quem está no meu barco. A gente não confia em homens, a gente confia em Jesus Cristo. E muitas vezes a gente duvida do poder de Deus. Talvez os discípulos duvidaram, eles talvez não tiveram motivo, depois a gente vai ver sobre isso. Às vezes não tem como administrar. A tempestade não tem como prever, elas são inevitáveis. Se você analisar as circunstâncias aqui, eles pensaram que ia morrer. E muitas vezes a gente pensa que vai morrer e outras situações que tem. Eles despertaram Jesus de uma forma acusatória, acusando Jesus, vamos morrer, você vai nos deixar morrer? Onde é para a gente chegar e no momento de tempestade, chegar e falar para
para Jesus, para que o Senhor quer isso? Que o Senhor venha nos usar no momento de dificuldade, não só nas vitórias. Eu lembro que eu vim para aqui, fizemos um contrato de 6 meses, e muitos amigos meus chegaram, contaram o que tinha acontecido naquele mês, alguns tinham sido campeão, tal, e o nosso time não tinha ganho nada. A gente estava lá embaixo, eu já estava para ir embora, já faltava uma semana para ir embora, já ia embora. Quando chegou um contrato novo, de repente, falou, você vai renovar o contrato mais um ano. E para quem não sabe, no futebol é o seguinte, todo ano você tem que renovar contrato, quem trabalha em comissão. Todo ano vem um desafio, né? E pega muita gente, deixa ansioso nesse final de temporada. Você não tem negócio de fazer 2, 3 anos de contrato. Não, faz ano e ano, né? Mas glória a Deus. Então, caminhando aqui, a tempestade não tem como administrar. Às vezes, mulheres que, de repente, quantas vezes aqui mesmo, a gente recebeu queixas de mulheres que foram agredidas por maridos, queriam um casamento tão sólido, daqui a pouco desabou, e que arrebenta com a gente, que a gente fica muito triste, a gente sente isso aí. Quantas pessoas aqui, às vezes, chegaram no trabalho, chegaram e falaram, você não está despedido. Quantas vezes você vai no médico e daqui a pouco recebe um diagnóstico que você não quer receber. Isso são tempestades que vêm, e são inevitáveis. E a gente não tem como saber. Mas a quarta, ela é esperançosa, que as tempestades são passageiras. A gente tem que ter a certeza disso, para a gente não entrar em pânico, principalmente se Jesus estiver no nosso barco. Eu tenho um amigo missionário, casado há quase 30 anos, e ele me contou um testemunho que me impactou muito. A esposa dele, ele tem um trabalho missionário com drogados, ele e a esposa dele, de repente, ela virou a cabeça, de ponta cabeça, e queria separar, amou o presente mundo, se apaixonou por um desses drogados, e separaram, e saiu pelo Brasil, tipo como um andarilho ali. Esse homem acabou a vida dele, apaixonado pela mulher, entrou numa depressão profunda, ele não tinha mais vontade de viver, tentou suicídio, a mulher não dava notícia, largou os filhos, já os filhos criados, largou todo, e ele sozinho, ele falou, não tenho como fazer a obra, e ele queria tirar a própria vida. Olha que tempestade. De repente, elas são inevitáveis, às vezes inesperadas, a gente não tem como prever, e acabou a vida desse homem. Ele falou que não tomava banho, ficou barbudo, não queria contato com ninguém, ficou em casa isolado durante um tempo. E um dia ele orou. Senhor, devolva a minha esposa. Eu sinto a dor dele, que eu conheço ele, conheço ela. E, porque senão eu não vou continuar a tua obra. Devolva a minha esposa. E um dia, do nada, bateu na porta, era a esposa dele, acabada. Acabada física, emocional, espiritual, pedindo perdão para ele. E ele disse que aquilo ali foi um dos dias mais felizes da vida dele. Alguém conhece aqui a parábola do filho pródigo? Pois você está conhecendo hoje a parábola da mulher pródiga. Porque ele colocou o anel de novo no dedo dela, e Deus restaurou aquele casamento. Hoje ele vive bem, continua com a obra do Senhor. Isso foi um acidente de percurso que aconteceu na vida dele, que pode acontecer com a vida de cada um de nós. Nós somos seres humanos, nós não podemos julgar ninguém, pecado de ninguém, porque nós somos sujeitos a acontecer tudo conosco. Eu lembro no dia que eu recebi um telefonema com minha mãe com câncer, de repente, ali fiquei sem chão. E 10 anos depois eu recebi um telefonema que ela tinha falecido. Então, um tempo de luta que nós passamos com ela.
E ali é tempo de tempestade, e nós não estamos isentos disso, nem eu, nem você. Nós não estamos isentos disso. Mas Jesus diz, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor estabeleceu o céu, o trono, Ele está com controle de todas as coisas. E Ele quer que eu e você, a gente deixe o controle na mão dEle, que muitas vezes nós não deixamos. A gente quer resolver pelas nossas próprias forças, a gente quer resolver com o nosso jeito, a gente quer resolver com as nossas experiências. Esses discípulos tinham experiência de mar, eram pescadores experientes, mas ele teve que acordar Jesus Cristo. E às vezes acontece com nossas vidas, muitas vezes a gente quer do nosso jeito, e a gente não joga o controle na mão do Senhor. Muitas vezes a gente deixa para no final a gente precisar do Senhor. E Ele não quer isso, Ele quer que a gente descanse. E Deus chamou eu e você nesta manhã. Primeiro Ele falou comigo, para falar, para descansar nele. Para falar que Ele é o Rei dos Reis, que Ele tem um trono na mão dEle, Ele tem a terra na mão dEle, Ele sabe tudo da minha vida e da sua vida, Ele sabe de mim, Ele sabe de você, Ele sabe tudo que acontece nas nossas vidas. Eu sei que teve muita gente que entrou alegre por essa porta nessa manhã, assim como eu, entrei muito alegre, mas eu sei também que entrou muita gente triste nessa manhã aqui. Eu não preciso ser profeta para saber disso. Não preciso. Muita gente depressiva, desanimada, com medo. Talvez tenha muita gente aqui com medo, ansioso, pessoas brigadas, marido brigado com mulher, pais brigados com filho, pessoas ansiosas, pessoas desempregadas, pessoas com medo de perder emprego, pessoas traídas, pessoas enganadas, pessoas em pecado, pessoas afastadas de Deus. Não sei se você se enquadra num desses. Talvez você estava louvando aqui a Deus nesse louvor maravilhoso que foi ministrado aqui. Você estava cantando, mas talvez seu coração estava longe daqui. Talvez sua mente estava longe daqui, pensando nos problemas, nas dificuldades, na tempestade das suas vidas. Eu não sei. Mas Jesus veio dizer que tem de bom ânimo. Ele quer pedir as rédeas a você. Ele está no teu barco. E mesmo que ele esteja demorando, mesmo que ele esteja dormindo, deixa ele dormir. Que ele tem um controle. Jesus, ele tem um controle sobre todas as coisas. A gente sabe que as tempestades são inevitáveis, não tem como prever, não tem como administrar, mas elas são passageiras. Ela vai passar. Ele quer que a gente confie no Senhor. Eu e você. Ele quer que a gente confie no Senhor. Nesse mundo tereis... Tenhai em mim paz. No mundo tereis aflições. Ele venceu o mundo, gente. Venceu o mundo. Ele venceu todas as coisas. Existem 3 coisas que os discípulos não precisariam ter medo e sim fé, e muitas vezes acontece conosco. Primeiro, a promessa de Jesus Cristo. Se ele falou, vamos para o outro lado, é porque ia para o outro lado. E muitas vezes a gente duvida das promessas de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente fica duvidando das promessas de Jesus Cristo. Às vezes fica endividado de coisas, a gente duvida do poder de Jesus Cristo. Eles tinham a presença de Jesus Cristo. Alguém sabe da presença de Jesus Cristo? Você sente a presença de Jesus Cristo? Se eu não sentir a presença de Jesus Cristo, eu convido você depois a vir aqui para a gente orar junto. Para você entregar a vida para Jesus Cristo. O controle da sua vida para Jesus Cristo. Terceiro é a paz de Jesus. Não é a paz com Jesus, não. É a paz de Jesus, que é diferente da paz com Jesus. A paz com Jesus é aquela paz que a gente faz, a gente se reconcilia com Deus. Mas é a paz de Jesus, que excede. A paz de Jesus, ele excede todo entendimento. A paz de Jesus. Esse é o Jesus. E quando ele falou, passamos para o outro lado, ele ia cumprir. Quem é este? Em Mateus ele fala dessa mesma passagem, Mateus e Lucas, mas diz que o discípulo chegaram e falou, vamos morrer.
Alguém já teve aqui uma experiência de prestes a morrer? Alguém já teve aqui? Já? Muitos já teve. É porque o tempo é curto, senão eu pedi para você vir aqui. Estou caminhando para o final. Mas eu tive uma que eu vou contar rapidinho. Eu jogava no Criciúma ali, aqui tem alguns pilotos, e ali tem umas montanhas que o avião ele balança muito. E eu escutei esse vamos morrer. Porque o avião estava balançando tanto que a gente não conseguia mais, um avião pequeno. Mas tinha um homem naquele avião, que estava meio dormindo assim, que quando o povo começava a gritar, a balançar, ele falou, calma, calma, não vai acontecer nada. Aí todo mundo ficava calado e o avião balançando. E quando balançava aqui, todo mundo gritava, ele, calma, não vai acontecer nada. E acalmava todo mundo, e aquele homem estava sendo o ponto de equilíbrio daquele avião. A aeromoça já estava apavorada. Foi uma situação que eu estava assim, já vou encontrar com o Senhor hoje. Mas aquele homem, ele acalmava o povo no avião. Mas teve uma hora que ninguém aguentou. O avião deu uma chacoalhada, que depois aqui a gente pode pedir para o João, Mauro, explicar aí aquele fenômeno que o avião desce de vez assim, que tu fala, pronto, está caindo. E aquele homem acordou, despertou e falou, vamos morrer. Aí foi Aí, meu amigo, aí todo mundo entrou em pânico ali. As aeromoças eram vomitando, era gente vomitando dentro do avião, e foi uma dificuldade grande. Eu sei que daqui a pouco o avião pousou e glória a Deus. E Jesus não é assim. Esse homem, a gente estava confiando todo mundo nele, mas quando ele falou vamos morrer, ele era o mais apavorado depois. Isso acontece comigo e com você. E eu sei que às vezes a gente está com o coração aberto, apertado de dor, e a gente chora às vezes, chora, pensando que Jesus não está no nosso barco. E mesmo que você creia, mesmo que você seja um crente, fervoroso, fiel, muitas vezes a gente pergunta, onde está Jesus Cristo? Que me deixa passar por isso, me deixa passar por aquilo. Mas o mais importante é saber que Jesus está no barco. E isso eu e você é a obrigação de saber. Estou caminhando para o final e eu quero falar que teve um jogador há uns anos atrás que veio jogar aqui nos Emirados. E esse jogador não queria saber da palavra de Deus, não queria saber de nada, mas a esposa dele era uma esposa fiel. E ela teve um sonho. No sonho dizia que fizeram um trabalho de magia negra para o esposo dela, que ele ia morrer. E ela lembrou de um amigo meu que mora aqui, que também é cristão, e falou, olha, chame fulano para orar por ele. Ela acordou de manhã apavorada. Vou ligar para esse amigo meu, ligou. Você pode vir aqui em casa, é o seguinte, eu sonhei com você. Deus falando para você vir orar pelo meu marido. Porque ele está numa encrenca. Ela teve sonho. Fizeram um trabalho de magia negra ou coisa parecida, e dizendo que ele vai morrer e tal. E esse meu amigo orou com ele e tal, e no final ele fez um apelo para aquele menino, para colocar Jesus no barco dele, e ele não aceitou. Falou, não preciso, sou novo e tal. O menino tinha uns 27 anos, 28 anos. Pouco tempo depois, aquele menino teve uma contusão grave, teve que ir embora daqui. Foi para o Brasil, passou um tempo lá. Depois esse menino volta, de novo a esposa dele liga, vem aqui orar pelo meu marido. E deu mais uma oportunidade para ele. E ele falou, não, ainda é cedo, eu não estou com... E esse amigo falou, aceite Jesus como o Senhor e Salvador, para ele tomar o controle da sua vida. E sabe o que aconteceu? Aquele menino negou de novo aquele jogador. Mas aí com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. Esse menino pegou uma leucemia aqui. 3 meses estava morto no Brasil. 32 anos. Sonho da mulher dele. E ele não aceitou Jesus Cristo. Então Deus nos traz essa manhã, para você que não tem Jesus no barco, para você colocar Jesus no seu barco. Deus nos traz nessa manhã, para que você já tenha Jesus no barco, que você confie nele, que vocês vão chegar lá. Essa jornada de Jesus, eu vou encurtar agora. Ela chegou no outro lado, ele encontrou um Geraseno, um homem endemoniado, ele curou aquele homem. Se levanta. A palavra de Deus disse que aquela menina se levantou, ela estava morta. E depois de 4 dias morto. Esse é o Deus maravilhoso. Esse é o Deus maravilhoso. Nós temos essa reunião, e uma vez, uma mãe, uma esposa de um jogador aqui perto,
tinha uma casa muito bonita, e o esposo não queria saber de nada. E ela falou assim: Ney, tem como a gente fazer uma reunião aqui em casa? Tem como a gente fazer uma reunião aqui em casa? Eu falei: tem. Elas vão fazer um churrasco, aí você dá a palavra e depois a gente fica no churrasco, era em dezembro. E a gente estava ali na maior festa, e ela querendo que o marido dela conhecesse a palavra, e ele era meio, não queria, e ficava naquela coisa. E a gente tudo dentro da casa, daqui a pouco ela sentiu falta do filho dela, o filho dela estava boiando na piscina. Um menino de aproximadamente 2 anos. Olha, ali foi o mundo cair. Quando aquela mãe pegou aquele menino morto, aquele menino já que já estava muito tempo ali na piscina, só boiando por causa da fralda, mas já estava sem sinal nenhum. A gente levamos eles ali em oração, levamos o menino, e foi um desespero naquela reunião, tinha mais ou menos umas 40 pessoas. Aquela mãe, aquele pai desesperado, aquele atleta, e a gente ali com eles, levamos para o Latifa, chegou lá, o médico falou: a situação dele é gravíssima, engoliu muita água, o menino não tinha sinal nenhum, era mais ou menos 1h da tarde, acabou o churrasco, acabou tudo, e olha o desespero nosso, uma esposa querendo pregar para o marido, querendo que o marido, e acontece um negócio desse, e ele desesperado, e aquele menino na UTI, com certeza ia ter sequelas. Eu lembro a gente orando, naquele quarto, clamando a Deus: o Senhor é Deus que ressuscita, que cura. 5h da tarde, aquele menino se acorda. Aquele menino se acorda, e não somente se acorda. Aquele menino se acorda e se levanta da cama e sai correndo no quarto e falou: mãe, vamos para casa. Ele não tinha nenhuma sequela. Passou 5 horas desacordados. Sabe por quê? O pastor Leandro é médico, ele sabe como é que uma criança engole, como ele engoliu água, não tinha sinal nenhum. No mínimo ele ia ter sequela, foi o que o médico falou. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E ele estava no barco. E ele te chama nessa manhã. Pode ficar de pé. Fica de pé. Para a gente orar. Ele te chama essa manhã para dizer que ele quer que você clame por ele. Que ele quer que ele seja a razão. Esse é Jesus Cristo. Eu queria que a igreja, vamos ler quem é Jesus. O discípulo perguntou: quem é esse? Sabe quem é esse? Vamos lá. Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz, Sol da justiça, Verbo que se fez carne. Salva de palmas para Jesus Cristo. Esse é nosso Jesus Cristo. E eu queria orar com a igreja. E que você tivesse agora colocando a sua tempestade diante de Jesus Cristo. Se é uma enfermidade, enfermidade. Se é ansiedade, ansiedade. Se é uma depressão, depressão. É você e Deus. Agora feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloca diante do Senhor a sua alegria. Talvez a sua tristeza. Coloque aquilo que está no seu coração diante do Salvador, que Ele é onisciente. Ele sabe o que você está pensando. Esse é o nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. E que diz que você não precisa ter medo e sim ter fé. Ele é suficiente para você. Coloca diante do Senhor. Coloca agora em oração tudo aquilo que está te movendo, tudo aquilo que está te deixando ansioso. Coloca diante do Senhor. Que Ele quer te curar nesta manhã aqui. Ele quer te dar paz. Ele só quer que você não tenha medo. E sim que você tenha fé. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque nós somos falhos.
Nós somos fracos, nós somos pecadores, Senhor. Estamos aqui diante do Senhor, Pai, para te render, Senhor. Render nosso coração, que o Senhor invada nossas vidas. Abençoa cada vida aqui, ó Deus, cada pessoa visita, Pai. Cada problema, Pai, que o Senhor esteja solucionando para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de ter nos trazido nesta manhã aqui, Senhor. A gente poderia estar em outro lugar, mas o Senhor quis que a gente estivesse aqui reunido como igreja, Pai. Aqui não é no nome de religião nenhuma, é no nome do Senhor Salvador que deu a vida por nós. Abençoa cada pessoa aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, e que muitos possam testemunhar daquilo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos pastores. Abençoa ricamente a vida deles. Que eles continuem sendo canal de bênção em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Pai. E nós te pedimos perdão, Senhor, pelo nosso medo, pela nossa falta de fé. E eu oro agradecido em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Que Deus abençoe a vida de todos.